Bom dia, irmãos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 19, versos 1 a 7. Atos 19, 1 a 7. Ok? Farei a leitura. Logo em seguida, um outro texto, Efésios 5, 18 a 21. Mas vamos lá, Atos 19, 1 a 7. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em quem, pois, fostes batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Ok, vamos lá um pouquinho para frente, Efésios, capítulo 5, versículos 18 a 21. Efésios 5, 18 a 21. Diz o texto: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Quero repartir com os irmãos nesta manhã, nós meditarmos sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Minha oração é que nesse nosso meditar possamos ser desafiados a sair daqui hoje mais cheio do Espírito Santo. Irmãos, os irmãos já pensaram que se fosse fácil a penetração do Evangelho nos lugares onde a gente gostaria que entrasse, como é que os irmãos sentiriam a esse respeito? Se isso acontecesse, fosse tão fácil, acho que nós não teríamos templo suficiente que pudesse comportar tantas pessoas. Mas os irmãos sabem que essa realidade não é assim. Não é simples. Sabemos que não é tão fácil assim. É uma batalha muito grande. Existe oposição onde o Evangelho vai ser pregado, ou onde vai ser implantado uma igreja ou algum lugar onde será ministrada a palavra do Senhor.
Eu quero aproveitar e repartir com os irmãos uma palavra que foi enviada para nós orarmos, que foi enviada pelo presidente da Juvep, Sérgio Ribeiro. Eu gostaria de ler para vocês, para a gente perceber que também ali na Paraíba, naquela cidade Olho d'Água, não é fácil, 130 pessoas naquela cidade, para levar a palavra do Senhor, existe ali uma grande resistência. Existe ali dificuldades para que o Evangelho seja implantado ali. Olha só o que diz esse pedido de oração que foi divulgado aí na mídia. Irmãos, a guerra espiritual aqui no projeto Em Olho d'Água tem sido muito grande, como há muito eu não via. Cidade dura para o Evangelho, opressão maligna, 2 mortes nos primeiros dias e oposição forte da Igreja Católica. O padre da cidade montou todo um esquema de confronto contra o nosso trabalho. Até as pessoas da própria cidade estão estranhando e criticando a postura dele. Nunca há missa aos sábados, e o padre inventou uma missa sábado passado, na hora do nosso culto inaugural. O local da missa, o local de eventos da cidade é de frente à matriz, como na maioria das cidades sertanejas. E prolongou a missa até que os católicos estranharam. O padre convocou outros 2 padres de outras cidades para vir junto com 40 jovens que começaram domingo a fazer visita de casa em casa entre 12 e 14 horas, antes das nossas visitas, com missas e outras atividades em diversos locais da cidade. Ontem à noite não realizamos o culto na praça, porque o padre montou o equipamento na praça vizinha para uma missa ao ar livre. Mudamos nossos planos e fizemos cultos nas casas ao invés de ser na praça. Mas Deus começou a quebrar as barreiras e a desmontar a oposição espiritual. Os 5 cultos de ontem à noite nas casas foram muito abençoados. 5 decisões por Cristo, dezenas de pessoas atentas. No meio dos cultos começou a chover torrencialmente e as pessoas abriram suas casas para os nossos projetistas entrarem em suas casas para se abrigarem e com simpatia ouviram o Evangelho. Num dos cultos, nossos projetistas ficaram nas varandas das casas com seus moradores assistindo o culto que passou a acontecer de uma das varandas vizinhas. Deu mais gente nesses cultos nas casas do que se fosse na praça. Deus reverteu a situação e abençoou extraordinariamente. Foram 5 decisões por Cristo. Ontem à tarde houve uma manifestação de possessão maligna numa das ruas da cidade e Jesus libertou o pobre homem cuja vida o diabo tem estragado há anos. Orem por ele para que a obra seja completa. Seu nome é Genivaldo. Aleluia. Orem por nós. Abraços. Eu fiquei pensando que essa equipe toda ali, enfrentando toda essa dificuldade. Porque, irmãos, a luta não é contra carne e sangue. Há uma luta espiritual. E quando olho esse texto aqui de Atos, a palavra que nos encoraja. Nós sabemos, irmãos, que quando o Evangelho de Jesus Cristo, ele entra na nossa vida, entra numa comunidade, tenha certeza de uma coisa: irá afetar de alguma maneira a vida das pessoas. Não afetou a sua vida?
não está afetando a sua vida? Agora, irmão, se não está afetando a tua vida, alguma coisa está errada. Quando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele penetra na vida de uma pessoa, e se nessa vida não está acontecendo alguma coisa, eu acho que eu posso dizer que talvez não possa ter sido Jesus que entrou nessa vida. Porque quando Jesus, ele entra, alguma coisa acontece. Se não está afetando as vidas das pessoas, alguma coisa está errada. A primeira coisa a considerar é que, primeiro, o Evangelho de Cristo não está sendo pregado. Infelizmente, irmãos. O que é que está prosperando nos dias de hoje? Você olha para aí, o que é que está prosperando? A gente fica de cabelo arrepiado. Quantas coisas estão prosperando? Cada vez mais drogas. E pessoas estão ficando ricas com isso. Pecados, vícios, estão sendo fontes lucrativas. Eu tenho ouvido de algumas pessoas falando assim, estão aplaudindo o nosso presidente. Por quê? Muita coisa está mudando. E o pessoal está falando, oh, que legal. Irmãos, eu fiquei meditando sobre isso. Por que que nós precisamos nos assustar com isso? Porque o que está fazendo está e deve ser o normal. E nós estamos todos assim boquiabertos. Porque a coisa está tão feia. E a gente vê alguém querendo mudar, alguém tentando andar em cima daquilo que é o certo. Tem gente que está aplaudindo de pé, graças a Deus. Mas irmãos, isso tem que ser o normal, isso é o natural. Toda essa situação que a gente vê no contexto de hoje, também estava acontecendo lá nos dias de Paulo. Nós vemos nesse acontecimento aqui, em Atos, que o Evangelho afetou toda uma sociedade. Volte lá no livro de Atos, Atos 19. Irmãos, na cidade de Éfeso, ali havia 250 mil habitantes. Era a mais importante e populosa cidade da Ásia. Então não era qualquer cidade. Ali eles possuíam um dos maiores portos, onde a atividade comercial era intensa. Cidade rica. Era conhecida pelo seu luxo. A fama de Éfeso girava em torno da deusa Diana. Seu templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então Éfeso era uma cidade olhada. Os vendedores ficaram perturbados, pois muitas pessoas ali estavam se tornando cristãs, e com isso estava afetando, estava diminuindo as vendas das imagens dessa deusa pagã Diana. Então, irmãos, a fonte de renda com a prostituição também estava acabando. Por quê? Porque muitos estavam se tornando cristãos. Então, tudo isso era uma grande ameaça para a economia daquela cidade. E também, irmãos, afetava a sobrevivência de muitas pessoas. Quando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele entra no lugar,
vai gerar crise, e aqui estava gerando uma crise social. Irmãos, se as pessoas continuassem a aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, a fonte de renda de muitos iria desaparecer. E Paulo, ele chega com uma missão numa cidade nesse contexto. Qual era a mensagem de Paulo? O batismo com o Espírito Santo. No verso 6 diz, dá uma olhadinha, 19:6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Agora, quando a gente olha lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz que essa experiência de sermos cheios do Espírito Santo pode acontecer e deve acontecer muitas vezes em nossas vidas após a nossa conversão. Irmãos, permita-me perguntar, você está cheio do Espírito Santo? Desculpa, você tem o Espírito Santo? Amém? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós aceitamos o Deus Trino. E quem é o Deus Trino? É o Pai, é o próprio Jesus e é o Espírito Santo. Então, quando eu aceito a Ele, é esse Deus Trino que toma conta da minha vida. Não acontece assim. O Marcelo Ocheai aceita Jesus, e aí Jesus fala assim: poxa, não, acho que só vai eu e Deus, deixa o Espírito Santo. E talvez pode até pensar, o Espírito Santo está pensando, não, na vida dele eu não vou entrar não, porque ali está coisa complicada. Será que é assim que funciona? A obra de Cristo, irmãos, envolve a triunidade de Deus. E é esse Deus Trino que habita em nós. Então, se você tem o Senhor Jesus, você tem o Espírito Santo. Amém? É essa convicção que nós precisamos ter. Como eu disse, que essa experiência para a gente ser cheio do Espírito Santo é uma experiência que a gente deve ter constantemente. Irmãos, deixa eu usar essa ilustração. Está aqui, isso aqui acho que é sua vida, pode ser sua vida. Tem água aqui. Está vendo? Tem água. Mas o que você percebe nesse jarro? Não está cheio. Tem água. Agora, a palavra nos desafia a nós sermos cheios do Espírito Santo. Todos os dias. Enche, Senhor. Enche-me com o Teu Espírito Santo. Tem essa diferença. E Deus, Ele concede esta graça com um fim proveitoso. Lá em Atos 1:8 diz que recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. E esse Espírito Santo desceu com um objetivo. Para quê? Para dizer que você é cheio do Espírito Santo? Para dizer que você tem dons? Não. O texto diz para ser o quê? Testemunhas. Ser testemunhas de quem? De Jesus Cristo. Para esse fim que há e Deus concede poder. Os irmãos percebem que às vezes a gente quer ter o poder para achar que é mais espiritual. Uma irmãzinha nossa estava tão frustrada, porque dentro daquela teologia de que se você recebe o Espírito Santo, você deve falar em línguas. Quem falou isso?
Então, ela não falava em línguas, então ela sempre sentia: não tenho Espírito Santo, não tenho Espírito Santo. Mas olha só, irmãos, como isso cega as pessoas. Mas ela não tinha o dom de línguas, mas tinha outros dons, que ao fato dessa busca, ela não conseguia enxergar esses outros dons que Deus tinha dado para ela. E frustrada sempre: então eu não tenho o Espírito Santo porque eu não tenho o dom de línguas. Ah, meus irmãos, o que a palavra de Deus diz? Que Deus, através do Espírito Santo, concede os dons como lhe apraz. Por isso, irmãos, que o Espírito Santo concede esses dons, como a gente vê em Atos 1:8, que vamos receber poder. E esse poder tem um objetivo: para que eu e você sejamos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Nós percebemos claramente isso na vida daqueles que são cristãos após serem cheios do Espírito Santo. Muitos, irmãos, viviam, ou quem sabe vivem ainda, uma vida morna, sem poder de Deus, sem vibração, sem interesse e sem amor pela palavra de Deus, sem aquela vida de intimidade com Deus, sem aquela disposição, sem aquela alegria para servir o Deus vivo. Não tem forças, não tem interesse para investir e participar na obra de evangelização. Olhando para isso, irmãos, nós percebemos: pessoas assim necessitam de algo mais. Estou me lembrando daquela cura que Jesus fez lá em Marcos 8, 22 a 26, quando Jesus curou o cego. Lembram, irmãos, que ele botou lodo? Quando ele abriu os olhos, o que diz o texto? Que ele viu homens andando, porque antes não enxergava nada. Agora ele diz que viu homens como árvores andando. E o que aconteceu ali? Nesse caso, houve a necessidade de um segundo toque. E quando Jesus toca de novo, ele começa a ver e discernir perfeitamente. E fiquei pensando: será que às vezes eu e você, nós não precisamos desse segundo toque? Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18, nós percebemos que ali há uma ordem: enchei-vos do Espírito. Nós recebemos a ação de ser cheios. E Paulo está dizendo que nós devemos deixar que o Espírito Santo encha as nossas vidas, e isto é uma ordem. Então, irmãos, o que a gente deve fazer para ser cheios do Espírito Santo? Como podemos deixar que Ele faça isso nas nossas vidas? É nesse contexto que o apóstolo Paulo nos ensina que nossas atitudes, nosso modo de viver, podem permitir ou impedir que o Espírito Santo nos encha. Irmãos, não é só pela manifestação, e muitas pessoas só querem isso. E eu quero olhar com vocês esse texto em Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21, o que Paulo está orientando aqui. Vamos lá, Efésios capítulo 5. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como disse, é uma ordem. Olha o que diz aqui: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Primeira coisa importante, quando a gente precisa responder essa palavra, essa dúvida, quem sabe, de como posso ser cheio do Espírito Santo,
O que muitas vezes impede de a gente ser cheio do Espírito Santo? Uma coisa importante: pelo modo que falamos. E o texto fala aqui, falando entre vós com salmos. Não quer dizer que você vai abrir os salmos e vai começar a falar os salmos. O que significa isso? Salmos são expressões de nossa experiência com Deus. Se você olha o livro de Salmos, é um inário onde se canta os salmos. E ali contém as experiências de pessoas com Deus. Sentimentos de gratidão, reconhecimento daquilo que Ele fez, faz e fará em nossas vidas. Eu quero desafiar os irmãos, vocês podem escrever um salmo. Escreva um salmo. Conta, põe a tua experiência, os seus sentimentos, a gratidão. E não é só sentimento e gratidão, alegria, mas também luta. Não é? O salmista não fala a Deus: por que está abatido, ó minha alma? Então ele abre o coração. Então, para a gente ter essa caminhada com o Espírito Santo na nossa vida, muito importante a gente olhar esse lado, pelo modo do que a gente fala. Você tem costume de reclamar? Graças a Deus não, né? Se chove, reclama. Se faz sol, reclama. Eu fico pensando, como é que Deus fica nessa situação, né? Eu lembro lá no acampamento Panorama, a gente orava para não chover, porque se chove estraga todo o programa. E lá na frente tinha lá o senhor que plantava milho, orando para Deus: chove, porque eu preciso de chuva para o meu milho. Eu fico pensando, nossa, como é que Deus fica numa situação dessa? Irmãos, um sinal do que o Espírito Santo está em nós é pela maneira que a gente fala. E aqui está falando: fala entre vós com salmos. Você costuma criticar? Graças a Deus não, né? Você olha a pessoa, ou olha uma situação, dificilmente tem olhos bons para ver coisa boa. Você já percebeu, quando a gente olha alguma pessoa, e às vezes pessoa que a gente não gosta muito, a gente só vai ver coisa ruim. Mas numa pessoa não tem só coisa ruim. Essa é a nossa natureza. Por isso que nós precisamos de alguém maior do que nós, que encha a nossa vida, controle isso que está dentro de nós. Uma coisa importante, pelo modo que falamos. Segunda coisa importante, pelo modo como louvamos. Aqui fala: entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Quem gosta de cantar no banheiro aqui? Levanta, eu sei que tem muita gente que gosta de cantar. Irmãos, não é só nessas horas. Está intimamente ligado pela maneira, pelo modo como a gente louva a Deus. Final do ano, nosso irmão Marco Antônio faleceu. Nós anunciamos, e na quinta-feira a esposa e a filha veio para o culto de oração. O sentimento, dor pela partida. A filha passou e falou: eu choro todo dia. Mas, olha só, quando levanta e traz uma palavra,
Não está sendo fácil, mas eu louvo a Deus, porque eu sei onde Ele está, e agora Ele está na presença do Senhor, e não está sofrendo mais. Irmãos, a percepção de que Deus é maior do que a morte, a percepção que Deus é maior do que o marido, o pai, que é suficientemente poderoso para suprir qualquer coisa. Então, surge nesse momento de crise, de dificuldade, a gente não sabe de onde surge aquilo, mas tem uma fresta que vem e sai e pode dizer e louvar a Deus. A gente não entende isso, mas é isso, é esse o poder do Espírito Santo habitando em nós, pelo modo como nós louvamos. Por isso, irmãos, como é tão bom e importante que a gente tenha esse momento de a gente, como congregação, a gente ter esse momento para adorar a Deus. Terceiro, pelo modo como reagimos às circunstâncias. Se a gente olha aqui, continua olhando o texto, em Efésios 5. Olha só o que diz. Versículo 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto importante é pelo modo como reagimos às circunstâncias. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Irmãos, precisamos aprender a ser gratos a Deus em todas as coisas que acontecem em nossa vida. Quando nós fazemos isso, de fato entendemos o que quer dizer soberania de Deus. Irmãos, cuidado com as reclamações e murmurações. Porque quando isso invade o nosso coração, a nossa maneira de enxergar a Deus na sua soberania vai diminuindo. Ele continua o mesmo, mas a maneira que a gente enxerga vai diminuindo. Ele é soberano sobre todas as coisas. A gente não canta isso? É verdade, tem muitas coisas que a gente não entende. Mas quando a gente chegar na presença dele, tudo vai ficar claro. Então, esse sinal, pelo modo como reagimos às circunstâncias, é importante. Isso mostra que tem alguma coisa ou alguém maior habitando dentro de nós. Outro dia, fiquei muito bravo. E a reação foi uma reação que não devia ter tido. Mas teve, né? E aquilo me levou a refletir sobre a natureza, o velho homem, que todo dia a gente tem que pedir para Deus matar. Diante de uma circunstância, a gente quer tomar aquilo, quer fazer justiça, a gente quer ser o juiz. Mas irmãos, sabe o que eu percebi? Que no final eu que acabo ficando doente. E aquilo que eu disse para vocês é o sentimento que eu tive. O Deus soberano que eu creio ficou pequenininho. Mas no final, na intervenção e no poder que Ele tem, Ele faz como apraz. E quando Ele faz bem feito. Pelo modo que nós falamos, pelo modo como nós o louvamos,
pelo modo como nós reagimos às circunstâncias e pelo modo como nos relacionamos. Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, como você se relaciona com outras pessoas? Paulo nos ensina que devemos nos sujeitar uns aos outros, ou como ele ensina lá em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz o quê? Considerando os outros superiores a si mesmo. Irmãos, esse é um grande desafio, porque é a nossa grande dificuldade, essa nossa questão de nos relacionarmos. Então, uma boa pergunta para nós respondermos: como que eu e você, como que nós nos relacionamos com as outras pessoas? Então, hoje, irmãos, era isso que eu queria repartir com vocês. E eu quero fazer um desafio nesta manhã. Irmãos, Éfeso, hoje já não existe mais. Ela acabou. Só tem lá os destroços, né? Você vai lá só para visitar. Sabe o que aconteceu nessa cidade? Que ela acabou quase que deixando de existir. Ali naquele porto, não sei o que aconteceu, o lodo foi cada vez mais sedimentando ali no porto, e sutilmente, aquilo foi cada vez mais aumentando, e chegou um ponto que os navios não conseguiam mais atracar em Éfeso. Ficou uma cidade morta, deserta, só ficou ruínas. Irmãos, será que temos lodo em nossas vidas? Eu tenho Jesus, eu tenho aqui o Espírito Santo, mas a palavra está dizendo: enchei-vos do Espírito. Como é que está a sua vida? Vamos nos colocar de pé. Gostaríamos de orar. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Nesta manhã, a gente olhando aquilo que foi mencionado nessa mensagem, quem sabe você sentindo e gostaria de ser cheio do Espírito Santo mais uma vez, porque até então tem caminhado uma vida, não é nem quente, nem morno, nem frio. Sente que não tem poder de Deus. Quando fala em Jesus, fala na vida cristã, parece que aquela vibração já foi. Ah, pastor, naquela época do acampamento, naquela época, é verdade, muita coisa mudou. Você casou, você tem filhos, mas o Espírito Santo e Deus é a mesma pessoa. Talvez na caminhada perdeu o seu interesse e amor pela palavra, perdeu o amor para com as pessoas, não tem mais aquela vida íntima com Deus, não tem aquela disposição, aquela alegria para servir a esse Deus a quem você diz que é o seu Deus. Perdeu forças, não tem mais nem interesse em investir, em participar na obra de falar de Jesus, de evangelizar. Se tem isso acontecido em sua vida, nesta manhã, você gostaria de se arrepender. Senhor, eu não quero continuar caminhando essa vida desse jeito. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo.
Enche-me, Senhor, mais uma vez. Esse ano de 2009, até a caminhada da minha vida, Senhor, eu quero que seja diferente. Você tem esse desejo? Se você gostaria, pudesse ser cheio do Espírito Santo, nesta manhã, quero convidar você a falar isso com Deus. Você tem esse desejo nesta manhã? Senhor, enche-me com teu Espírito Santo. Enche-me novamente, Senhor. Revoluciona aqui dentro de mim. Ore comigo se você tem esse desejo. Senhor Jesus, sei que o Senhor habita na minha vida. Sei que o Deus Trino faz parte da minha vida. Nesta manhã, Senhor, eu quero pedir a Ti que o Senhor me encha com o Teu Santo Espírito. Perdoa-me, Senhor, por negligenciar muitas vezes, por me acomodar, por ser, Senhor Jesus, influenciado e ter me afastado de buscar o Teu Espírito Santo. Me perdoa, Senhor. Perdoa a nossa igreja também, porque não temos desafiado, não temos pregado. Senhor, me perdoa. Mas nesta manhã, eu quero na Tua presença pedir: enche-me com Teu Santo Espírito. É o que eu te peço, Senhor. É o que eu te agradeço, no nome e por amor de Jesus. Amém, amém, amém. Quero convidar os irmãos. A gente, como igreja, nós fazemos um clamor a Deus. Vamos orar todos juntos.